Então, né, a gente caiu, vamos aí retornar, né? E eu estava falando, né, que é um ovócito, né, um espermatozoide para um ovócito, né? Mas, e na gravidez de gêmeos, né, numa gravidez gemelar, o que acontece? Quem sabe me explicar? Aí numa gravidez gemelar? Professor, Hum, isso daí que é uma dúvida minha, porque, pô, são muitos mesmo tentando furar ali, né? Penetrar a coroa radiada. Caraca, é muito uhum. incrível entrar só um, velho. É, mas é só um. Só que aí na gravidez gemelar são dois espermatozoides. O que você acha? Ah, eu acho que é um ainda, né? Sei lá. Ó, deixa eu ler aqui as dúvidas. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ó, a Luísa falou dois espermatozoides fecundam dois ovócitos. Acho que é um que se divide. E aí? São dois ovócitos e dois espermatozoides? Ou é um ovócito e um espermatozoide e eles se dividem? Ele se divide. Se dividem? Será que pode acontecer os dois casos? Eles se dividirem e ter dois ovócitos e dois espermatozoides? Pode, sim. Sim? Então, gente, é lógico que não acontece as duas situações ao mesmo tempo, tá? O que eu tô querendo dizer é que existe a gravidez univitelina e bivitelina. Vocês já ouviram falar disso? Falei no bate-papo. Tô lendo aqui os comentários de vocês por baixo, tá? Por isso que eu tô olhando aqui pra baixo. Ó, Luísa falou que sim. E o que que é? Alguém sabe me dizer? Ele falou que não. Sei, Luiz. Certíssima. Então, gente, na gravidez gemelar a gente tem dois tipos, a uni e a bi. Tem um nome mesmo, já fala, uni 1, bi 2, tá? Mas a gente sabe que o correto é um ovócito por mês, tá? Aí você fala, professor, então como é que são dois ovócitos, né? Também não sei, gente. Isso é um fenômeno até. Não se sabe o porquê que a mulher, ao invés de liberar um ovócito, ela libera dois. É como se tivesse dois ovócitos ali durante o período fértil. A gente sabe que é só um. Mas é lógico, se tiver dois ovócitos, é lógico que vai ser ali fecundado ali os dois ovócitos, porque são vários espermatozoides. Então, assim, se tem dois vão conseguir penetrar ali, porém um em cada ovócito. Então, a gravidez bivitelina é quando a mulher, por um acaso, né, por isso que é muito raro, ela libera dois ovócitos aí durante o período fértil. Durante a ejaculação, o espermatozoide penetra um ovócito e o outro espermatozoide penetra um outro ovócito. Porém, esses gêmeos bivitelinos, gente, será que eles são idênticos? Porque tem Pode aquele ser que sim, lance de... pode ser que não, né? Placenta separada, algo do tipo assim. Então, gente, quando é gêmeos bivitelinos, que é dois ovócitos, dois óvulos, tá? Eles não são idênticos, tá? Simplesmente eles resolveram se desenvolver no mesmo tempo. É como se fosse isso, tá? Não é quando a gente tem uma gravidez, entre aspas, normal, né? Que não é gemelar. Ali o embrião ali não se desenvolve. No caso da gemelar, bivitelina, é quando apenas, né, dois irmãos decidem se desenvolver ali ao mesmo tempo. Porém, eles não são iguais, porque eles têm material genético diferentes. São dois ovócitos diferentes, são dois espermatozoides diferentes, tá? É um saco gestacional diferente, é uma placenta diferente. Uma placenta para cada um. Agora, o univitelino, gente, também é um outro fenômeno, tá? O univitelino é quando um espermatozoide penetra um ovócito, tá? E por assim, como eu disse, é um fenômeno, né? Por alguma razão, tá? Essa célula que era uma se divide em duas. Aí sim a gente tem gêmeos idênticos.
tá? No caso de gravidez gemelar univitelina, a gente tem aí gêmeos idênticos, tá? Quando, né, é um ovócito, né, um espermatozoide penetra um ovócito e essa célula simplesmente se divide em duas. Então, são iguais. Por que são iguais? É até óbvio, né, gente? Porque eles são ali do mesmo ovócito, do mesmo espermatozoide, da mesma carga genética, eles dividem a mesma placenta, tá? Então, ficou claro? Sim, ficou. Ficou, Professor, eu gente? tenho uma dúvida. Ah, Como a minha mãe, não sei se não tem nada a ver, mas se estiver errado, a senhora me corrige. Ela é gêmea? Eu posso também ter futuramente gêmeos? a sua mãe teve gravidez gemelar? Não, ela é. Ah, tá. E é o quê? É univitelino ou bivitelino? Ah, só um minuto. Ô, mãe. Sim, gente, mas assim, igual a Luísa está perguntando se é genético, se assim, se a sua família tiver alguém, você tem maiores chances de Era desenvolver único, também. professora. Então, elas são idênticas. Assim, eu acho isso muito, entre aspas, doido, gente. Assim, eu sou apaixonada, eu particularmente sou apaixonada por essa parte de fecundação, porque já é muito louco todo esse processo. Você imagina o espermatozoide, a luta que é para chegar no ovócito, são vários. Então, assim, é o que é mais forte, né, entre aspas, consegue ali sobreviver e conseguir penetrar o ovócito. E do nada, depois dele ter conseguido penetrar ainda esse óvulo fecundado, ele é dividido em dois. Sim, é muito lindo, né? É muito assim, muito curioso. Eu amo. E tem também do bivitelinos, como eu disse, são dois ovócitos, tá? Sobre o diagnóstico de gravidez, né? A gente já falou como é que acontece a fecundação, então o diagnóstico ele precisa ser feito. Como eu falei, o diagnóstico precoce, gente, é muito importante, né, que o diagnóstico seja precoce, tá? E como é que esse diagnóstico é feito? Vocês têm alguma noção? Como é que esse diagnóstico é feito? Falem aí. Beta, exame de sangue, ultrassom. Isso aí, já falar um pouquinho deles. É o seguinte, gente, existem outros métodos que facilitam o diagnóstico, né? Igual uma boa anamnese, né? Baseada aí na história da paciente. Ou quando a mulher ela acha que tá grávida, qual que é o primeiro sinal, assim, que ela se desespera e fala, opa, acho que eu tô grávida, e vai procurar ali fazer um exame. Qual que é o primeiro sinal aí que ela assusta, né? Que várias mulheres ficam com medo. Ai, meu Deus, atraso da menstruação. Não é né, aquele susto, às vezes atrasou um dia, a pessoa já tô grávida, né? Então, o primeiro sinal, gente, aparente, né? No caso, né, o sinal que é a falta, né, da menstruação, é esse, tá? Então, assim, quando a gente da área da saúde for ali tentar ali, né, desvendar isso pode ser uma gravidez ou não, porque dependendo do caso, a gente já pode descartar a gravidez logo do início, tá? Dependendo do que a gestante, da mulher, dependendo do que a mulher fale, né? Por isso que é bom ter uma anamnese antes, até para não gastar também, né, realizando ali o exame. Mas, sabe por quê que eu falo que a conversa? Porque quando a gente fala de gestação, né, de exame, a gente pensa logo, no beta, HCG, né? Mas às vezes não. Às vezes a gente tem que sondar primeiro. E eu falo o exemplo, né, que ocorreu comigo. Quando eu trabalhava, né, na unidade básica de saúde, tinha uma pessoa, que lógico eu não vou citar o nome, que ela era doida para engravidar, nunca engravidou. Só que a mulher, ela já tinha, acho que uns 64 anos, tá? Uns 64 anos. E todo mês ela ia lá, falando, achando que estava grávida, queria fazer o exame. Ela chegava aí, só que ia no particular, ela chegava ali, realizava o exame, e todo mês dava negativo. Então, por isso que a gente tem que descartar, porque dependendo da pessoa, se é uma pessoa de 70 anos,
né, ausência de menstruação. Não tem o porquê você incentivar a levar para frente essa história, entendeu? E lógico que você tem que falar com muito jeito, né? Mas não adiantava, ela ia lá por si só no laboratório e fazia, né? E o exame estava negativo, né? Mas assim, existem, gente, depois eu vou ler as perguntas de vocês, mas existem, assim, diversas situações. Por isso que é bom a gente ter, né, um embasamento ali para não sair distribuindo, né, não sair aí indicando, né, todo mundo a fazer ali o beta, tá? Então, gente, no histórico ali da mulher, a primeira coisa que ela vai relatar para você, que você pode saber, né, sinalizar aí se é uma gravidez ou não, é o atraso da menstruação. E o atraso da menstruação, ele tem que estar ligado a um outro fator muito importante, que é o quê? Além do atraso da menstruação. Relação sexual desprotegida. Porque sua menstruação pode atrasar, mas se você não teve relação sexual, também não tem um porquê. Vocês podem me achar boba por estar falando isso, gente, mas acontece, né? Tem gente que não teve relação sexual há anos, aí só porque a menstruação atrasou. Existem pessoas de todos os tipos nesse mundo. Então, assim, né, a gente tem já que se deparar com essa situação. Uma outra coisa que pode sinalizar ali durante o exame físico, né, o volume, né, o aumento ali do abdômen. Porém, esses sinais aí ajudam, né, a embasar ali o diagnóstico, né? Mais um método que confirma a gravidez é o exame laboratorial, tá? Que é o beta-HCG sanguíneo, tá? Então, gente, não fala em exame de sangue. Agora que vocês são profissional da saúde, né, estão quase aí para formar, é beta-HCG sanguíneo, tá? Vamos enriquecer nosso vocabulário, tá? E o que é o beta-HCG sanguíneo? Vocês sabem o que ele faz ali para detectar a gravidez? Que às vezes muita gente fala, é o beta, né? O beta-HCG, mas o que é o beta-HCG? Como é que funciona esse exame? Vocês sabem? De farmácia, eu vou te explicar. A Luísa não entende como que funciona o teste de farmácia. O nível do beta. Isso aí, gente. A mulher, quando ela tá grávida, ela começa a produzir um hormônio específico da gravidez. Então, a mulher que não tá grávida, ela não vai ter aquele hormônio em alta. Ela só vai ter o hormônio em alta se ela estiver grávida, tá? Que é o HCG, tá? Que é a gonadotrofina coriônica humana, tá? Então, o que acontece? Através ali de uma amostra de sangue vai ser feita, né? Vai ser feita a dosagem desse hormônio no sangue, tá? E se ele estiver presente em alta quantidade, né? Em grande quantidade, é porque a mulher está grávida. Então, é feita uma análise desse sangue. E se nesse sangue tiver o hormônio HCG presente, né? Em uma quantidade relativamente alta, é porque a mulher está grávida. Tá? Então, o porquê do beta-HCG sanguíneo? Porque a mulher, quando ela está grávida, ela produz um hormônio específico da gravidez, que é o HCG. E, né, através da análise desse sangue, a gente vai detectar ali, né, a quantidade desse hormônio no sangue, tá? E, gente, o HCG, ele começa a ser produzido de 6 a 8 dias após a fecundação. Por isso que tem muitas mulheres que às vezes fazem o teste muito cedo e não detecta. Porque esse hormônio ele só começa a ser produzido de 6 a 8 dias ali após a fecundação. Igual a fecundação ocorreu lá na tuba uterina. Aí, às vezes, vamos supor que você teve relação sexual desprotegida hoje. Aí daqui a 3 dias você fala, ai meu Deus, vou lá fazer o exame. Pode ser que dê, né, gente? Porque às vezes ele nem começou ainda a ser produzido, tá? Porque depois que o óvulo fecundado tá ali na tuba uterina, ele não tem perninhas e sai andando lá pro útero. Porque a gente sabe que a gravidez ela se desenvolve no útero, quando o óvulo
fecundado se fixa no endométrio. Então, não sai o óvulo fecundado, ele não tem uma perninha, sai lá da tuba. Então, esse processo demora, né, de 1 semana aí para mais, tá? Então, entre 6 e 8 dias. Então, o óvulo, né, quando ele penetra ali no endométrio, quando ele chega no útero e penetra no endométrio, que esse hormônio ele começa a ser produzido, tá? E passado o tempo, né, passando o tempo, de acordo com o desenvolvimento ali do embrião, de acordo ali com a placenta, depois é a placenta que começa a secretar todos os hormônios, que logo de cara ela também não existe. Então, assim, esses hormônios, eles só vão estar em alta no sangue, quanto mais você estiver grávida, né, quanto mais tempo você estiver, mais em alta vai estar esses hormônios, tá? Porém, ali com uns 10 dias após a fecundação, ele já dá ali para diagnosticar, tá, gente? Então, assim, uma informação importante. Quando a gente tem a fecundação ali, né, passou um dia, o óvulo tá lá no útero, não, tá? Demora aí um tempinho, de 6 a 8 dias, e quando ele se fixa no endométrio, que esse hormônio exclusivo da gravidez, que é o HCG, vai começar a ser produzido e vai ser detectado no exame, tá? Então, ficou claro? Aí a Luísa me perguntou sobre o teste de farmácia que ela... Por que que isso acontece, né? Esse hormônio, gente, ele circula no sangue, não é? Vocês concordam comigo? Que ele vai estar ali no sangue, não é? Isso aí. Porém, será que ele sai ali durante a filtração, né, dos rins, né? Será que esse hormônio ele vai ser expelido na urina também? O que vocês acham? Sim, né, gente? Só que será que vai ser em muita quantidade? Por isso que tem esse debate aí entre teste de farmácia, né, e o teste aí do beta-HCG. Por quê? No sangue, gente, é lógico que ele vai estar esse hormônio ele vai estar concentrado muito mais no sangue do que na urina, porque só sai na urina o que o nosso corpo eliminou, o que o nosso corpo não precisa. Então esse hormônio ele é produzido em muita quantidade, porém na urina ele vai sair em menor quantidade, tá? Então, às vezes, por isso que no exame de farmácia não detecta, porque na urina, às vezes a mulher ela tá grávida, porém aquele hormônio não tá ali na urina dela ainda mais se for uma gravidez de início, tá? Que aí depois, com o passar do tempo, até na urina ele vai estar mais presente. Por isso que quando falam de por que que o de farmácia também é muito confiável, tá? É difícil ele errar. Mas o que acontece é que as mulheres fazem muito cedo o exame. Como eu disse, né, a fecundação, né, até esse óvulo voltar para o útero, ir para o útero, né, se fixar no endométrio, até ali o HCG começar a ser produzido, leva um tempo, né? Leva um tempo, assim, de circular no sangue, leva um tempo ali do rins, né, excretar. Então, leva um tempo. Então, o da farmácia, ele vai dar positivo. Porém, você tem que esperar ali, pelo menos, a menstruação atrasar umas 2 semanas para dar positivo no da farmácia, tá? Mas, assim, ele é muito confiável. Eu até coloquei aqui, gente, eu não vou falar que senão eu vou ficar horas aqui, entendeu? Sabe que aqui no Zoom é chato que cai e tal. Mas no slide eu deixei tudo sobre teste de farmácia, expliquei como é que você interpreta também o tanto de farmácia, tanto o beta, né? Eu coloquei um versus o outro, tá? Então, assim, vocês vão entender melhor o porquê. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o de farmácia também é super confiável. O problema é que às vezes a mulher faz ele muito cedo, né? E com isso também é complicado. Porque até esse hormônio estar em alta na urina, no sangue ele vai estar em alta mais rápido, mas na urina pode demorar um pouco, tá? Então, Luísa, ela tá perguntando que agora revela até a quantidade de semana que a mulher está. Então, por quê?
dependendo da quantidade de hormônio que tiver concentrado ali na sua urina, porque, como eu falei, esse hormônio ele vai aumentando, ele vai dobrando de valor a cada dia. Então, dependendo da quantidade, eu até coloquei os valores para vocês no slide, depois vocês dêem uma olhadinha. Dependendo da quantidade que tiver, dá para você mensurar. Por volta ali das 18 semanas, né? A quantidade de hormônio, a taxa vai estar tal. Então, por isso que eles conseguem mensurar. Tá, gente? Mas ficou claro aí como é que funciona o beta-HCG? Ficou? Fecundação, tudo que eu tô explicando aqui tá dando para acompanhar, gente? Senão eu vou continuar. Então, agora que a gente tem a gravidez confirmada, qual que é o primeiro passo? Ela foi confirmada através do exame. Nós, assim, da área da saúde, qual que é o primeiro passo? Vocês sabem me dizer? Pré-natal. Isso aí, gente, ó. Vocês já estão com a cabeça bem direcionada. É o pré-natal, tá? Então, né, a mulher ela vai procurar ali o serviço de saúde, né? E a gente, como eu disse, já na primeira consulta, né, a primeira vez que ela vai lá, a gente já tem que colocar na cabeça dela bastante informação em relação à frequência, tá, gente? Porque, como eu disse, às vezes tem gestante que a gente tem que explicar com mais delicadeza, com mais cuidado, tá? Porque às vezes ela vai e depois ela some. Então, assim, a gente tem que explicar que um pré-natal, ele tem uma sequência ali de consultas, tá? Então, o primeiro que vai acontecer, isso é o enfermeiro que vai fazer, né? Ele vai cadastrar a gestante numa plataforma, ela vai ter até um número de CIS pré-natal, tá? Mas, assim, a primeira coisa que o enfermeiro deve fazer é cadastrar a gestante nesse programa. Mas vocês precisam saber de todas as informações para vocês orientarem também, até ali quando ela está na sala de espera, tá? Vocês fazem parte aí do planejamento familiar, então, assim, vocês devem estar atentos a todas as informações, tá? E como eu falei, nesse momento, a gestante ela vai receber informações em relação à frequência, para ela ir uma vez, depois saber quando ela tem que voltar. Então, gente, até 32 semanas de gestação é uma consulta por mês, tá? De 32 a 36 semanas de gestação é consultas de 15 em 15 dias, ou seja, mais ou menos aí 2 consultas por mês. Após 36 semanas, é toda semana que ela deve ir lá fazer o pré-natal. Tá? Então, a gente tem que ter essas informações fixas na cabeça para a primeira vez que ela ir lá falar, ó, marcar a próxima consulta, falar, ó, explicar tudo isso que eu expliquei, né? Até 32 semanas, você vai vir aqui tal dia, depois quando ela for falar, agora você vai vir de 15 em 15 dias, e depois, né, de 36 semanas, ela vai lá uma vez por semana, tá? Tá, com essas informações dadas, o que deve ser oferecido à gestante? Existe, gente, uma caderneta da gestante, eu não sei se vocês viram, mas provavelmente quando vocês passarem para o estágio, vocês vão ver. Tá, porque geralmente eles colocam a gente para preencher, a gente que eu digo assim, os estagiários para preencher. Na minha época de estagiária, eu colocava lá tudo em ordem, tá? E na caderneta da gestante precisa ter a identificação completa, tem que ter um número de uma pessoa mais próxima dela, tá? Tem que estar ali o hospital de referência, onde ela vai ganhar, né, o seu bebê. Tanto que eu até brinco, né, na minha época, brincava com as minhas pacientes. É mais importante a gestante andar com a caderneta da gestante do que com o documento em si. Porque vai que ela passa a mão na rua. Aí a pessoa que socorrer vai ver ali, se achar o cartão da gestante, vai ver ali que ela tá grávida, né? Vai ver ali o hospital de referência, vai ver ali para qual pessoa ela pode ligar. Então tem muitas informações que é importante, principalmente a identificação completa dela, o número do parceiro ou da pessoa mais próxima dela e o hospital de referência para onde ela deve ser levada, tá? Porque aí a pessoa já sabe para quem ligar para avisar, né? Ou um caso dessa gestão, vamos supor que ela tem ali, né, tá passando mal, ela já tá ali no final da gestação, vamos supor que ela tem a ruptura da bolsa na rua.
né? Então, assim, eu vou falar isso com vocês mais pra frente, mas quando a bolsa, né, se rompe, gente, né, esse desespero de pegar o carro e com a roupa que tá toda molhada e ir pra maternidade, não, tá? Dá tempo de você ligar pro seu parceiro, tomar um banho e ir, tá? Né, esse sofrimento todo, igual em filme que a gente vê, não. Mas, assim, dependendo se ela estiver se sentindo mal, não tiver ninguém para ajudar, já tá ali o hospital de referência, né? Porque aquela mulher pode estar sendo levada. Então, assim, é muito importante, né, a gente conscientizar que ela deve sempre levar aquela caderneta e aquela caderneta, a gente deve estar, assim, impecavelmente preenchida, tá? Outra coisa, lá vai estar também outras orientações importantes, que também está na caderneta da gestante, que é em relação ao calendário de vacinas, né? Que a vacina que aquela gestante ela precisa estar tá sendo aplicada nela, isso é vocês, né, que aplicam, né? Então, assim, até deixei ali no slide, né, mais informações sobre as vacinas, solicitações de exame de rotina, né? Tá ali todos os exames, basicamente, que essa gestante precisa realizar, tá? E outra coisa, gente, a ultrassom é pelo menos uma a cada trimestre. Agora eu vou falar da ultrassom, tá, gente? E a importância da ultrassom a cada trimestre. Como eu falei, no mínimo uma ultrassom a cada trimestre, tá? E no primeiro trimestre de gestação, a ultrassom ela serve para identificar e confirmar, né, a idade gestacional, igual a gente aprende a calcular a data provável do parto e a idade gestacional. Tanto, gente, que esse assunto é assunto da aula que vem. Então, não percam, porque é cálculo e de idade gestacional não é tão facinho, tá? Então, assim, semana que vem eu vou explicar. Eu já vou até anexar um vídeo na internet que tá muito bom de um professor explicando, para vocês assistirem antes, quem puder. Mas eu vou estar explicando como é que faz esse cálculo. Então, assim, quem puder, não perca, porque aí consegue tirar a dúvida na hora comigo, tá? Mas também quem não puder assistir, pode assistir o vídeo e me falar depois no WhatsApp também, tá? Mas, enfim, a ultrassom ela vai ali, né, dar um reforço da idade gestacional, vai determinar quantos bebês há na barriga, tá? Determinar se realmente aconteceu a implantação do embrião no útero, né? Porque às vezes a gente tem uma gravidez aí ectópica fora do útero, que a gente vai ver isso também em outra aula. Então, no primeiro trimestre é para basicamente isso. Tá? No segundo trimestre, né, ali a gente já vai ter um desenvolvimento, um crescimento maior do bebê. Então, a gente vai ter mais informações, tá? Geralmente, é no segundo trimestre que a gente consegue detectar se a criança ela vai ter algum problema genético, por exemplo, síndrome de Down, tá? Que é a famosa e que todo mundo tem medo aí da morfológica, né? Quem é mãe aí sabe que morre de medo da morfológica, tá? E a morfológica, gente, ela permite sim identificar se a criança tem ou não tem síndrome de Down. Pelo menos assim, facilita, né, no diagnóstico. E através do quê? Né? Na ultrassom, ela acusa várias coisas, assim, mas principalmente a síndrome de Down. Nessa ultrassom, a gente tem um exame mais específico, que é o de translucência nucal. Quem já ouviu falar de translucência nucal? Quem já ouviu falar? Então, gente, a translucência nucal, ela que facilita aí, né, ver se o bebê tem síndrome de Down ou não, que é o quê? Quando o bebê, né, tem síndrome de Down, por algum motivo, ele acumula o líquido na nuca. A nuca dele, ele fica maior, porque aqui tem muito líquido. Então, a translucência nucal, o médico, né, o obstetra, ele vai fazer a medida, né, ele vai medir o pescoço do feto, tá? E com essa medida vai poder identificar, né, se tiver, assim, muito líquido, que não é normal ter, ele já consegue traçar ali que a criança tem alguma malformação ou não. E a partir disso, ele vai tomar ali a, a medida, né, que for mais caber ali naquele caso. Então, a translucência nucal é basicamente medir ali, né, a quantidade desse líquido no pescoço do feto, e a partir daí que ele vai fazer o diagnóstico aí
tá? Se a criança tem alguma malformação ou síndrome de Down, tá? Qualquer outra malformação também que o bebê possa ter, não é só a síndrome de Down, mas é porque a gente escuta mais falar, né, da síndrome de Down, tá? Também, né, é nessa fase, outra doença que pode ser identificada nesse período é a microcefalia, né, por conta do tamanho da cabeça do bebê, tá? Enfim, são N malformações, mas assim, eu dei mais enfoque nessa da síndrome de Down, tá? Geralmente também dá para ver o sexo do bebê, né, ali no segundo trimestre, porque tem muita gente que tem dúvida, tá? Então, assim, a partir do segundo trimestre que dá ali geralmente, tá, gente? Não é, todo mundo vai ser no segundo trimestre, tá? Mas geralmente depende muito da posição que o bebê tá? Enfim, a gente também determina, né? Dá para ver ali em qual lugar a placenta tá. No último trimestre ela vai atrapalhar a saída, tá, do bebê. E a gente também tem o terceiro trimestre de gravidez, tá? Que a gente vai continuar avaliando o desenvolvimento desse bebê, tá? A gente vai avaliar também, né, o nível do líquido amniótico, porque a gente sabe, né, que a gente vai ver isso em outra aula também sobre o líquido amniótico. A gente também vai ver a localização da placenta, tá? Como eu disse, se no terceiro trimestre a placenta ainda estiver ali cobrindo o colo do útero, vocês entendem que é difícil? É um caso assim difícil? Vai ser difícil a mulher ter um parto normal? Vocês entendem, gente, isso? Então, assim, eu falei mais ou menos para vocês aí a função aí em cada trimestre, tá? Só para vocês, se vocês pegarem uma ultrassom, enfim, né, saber aí, pelo menos os critérios, né, a cada trimestre, o que precisa ser avaliado, o que pode ser avaliado, o que não pode, tá? Que é muito... Quando a gestante ela tá na sala de espera ali, esperando para fazer o pré-natal, é para vocês que elas perguntam, tá? Porque quem realiza o pré-natal é um médico ou um enfermeiro, mas o técnico ele tem ele tem um papel muito importante, tá? Então, assim, vocês também precisam saber das informações para sanar aí as dúvidas dessas gestantes. Tá, gente? Deu para pegar aí? A aula de hoje foi isso. Ó, a reunião vai acabar aqui em menos de um minuto, tá? Então, não vai dar para responder